Chega, 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 meu povo, que agora é a nossa aula de revisão geral da unidade 1. Pois é, meninos, chegamos nela, na bendita revisão para nossa avaliação, menino. Tem menino que sai, que adoece, que fica com dor de barriga, que dá tudo, né? Para não fazer a prova no dia que está sendo aí aplicado. Menino, presta atenção. A vida nem é assim, não. Tem que encarar os desafios. Eita, Lelê. É isso mesmo. Vamos lá, então? Aula 15.1 no quadro. Eu acho que... Peraí, deixa eu voltar. Pronto, aula 15.1. Nós enfatizamos aí na unidade 1, aqui do terceiro ano, falamos sobre o bioma da Amazônia, falamos sobre os sistemas agroflorestais, o que é, né? Classificação desses sistemas agroflorestais, como que se dá o planejamento... Como se dá o planejamento destes sistemas, o local de implantação, muitíssimo importante, tá? Esses componentes dos SAFs eu acho que não é para estar aqui não, mas enfim, componentes dos SAFs aí, depois tem que dar uma conferida. Bom, bioma da Amazônia, a gente falou aí das características, né, do nosso bioma amazônico, e quando a gente fala da Amazônia, desse bioma, a gente tem que lembrar dessa dimensão, né? Da dimensão que esse bioma alcança e quão importante são as características relacionadas a essa área, né? A essa área, relacionados também as características geomorfológicas, né, onde a gente tem as planícies, a gente tem as depressões e nós vamos ter os planaltos. Então, geograficamente falando, biologicamente falando, nós temos uma grande variedade de ecossistemas oriundos a partir dessas características. Por isso nós somos tão diversos, por isso nós somos tão importantes para a dinâmica do planeta. As planícies são constantemente inundadas pela água dos nossos rios. Eu tenho certeza que a nossa vegetação está sentindo muita ausência, né, dessa incidência de chuva que tem diminuído a cada ano, né? Um problema aí para todos nós. Maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. É a nossa Amazônia. Além de ocupar um grande território, ela vai se destacar em número de espécies, né? Equivalendo aí a metade de todas as espécies do planeta. Gente, você pode imaginar isso? Metade de todas as espécies do planeta estão aqui presentes no nosso bioma amazônico. Então, as áreas da massozoologia, da ornitologia, da herpetologia, da ictiologia. Então, são as áreas onde você vai ter os mamíferos, as aves, os répteis e os nossos peixes, cujas descrições aqui de quantidades de espécies até a última catalogação identificou aí esse número tão expressivo de mamíferos, aves, répteis e também dos nossos peixes. E aí a gente faz uma ressalva identificando que muitas das nossas espécies, por exemplo, aqui os anfíbios, muitas dessas espécies, elas estão desaparecendo porque elas estão perdendo os seus micro-hábitats, né? A perda de hábitats é uma das questões muito trabalhadas aí nas biografias por causa do desmatamento, poluição e tudo isso acaba prejudicando, e esses anfíbios são chamados de bioindicadores, né? Então, eles são importantes aí estar presente, assim como todos os outros, mas eles indicam aí um dano, né, no ambiente. Na aula 3.1, falamos sobre os sistemas agroflorestais. O que eles são, quais os seus objetivos, onde eles podem ser aplicados ou onde são aplicados e os benefícios desses SAFs. Então, em relação aos SAFs, a sigla SAF, a gente tem aí os sistemas agroflorestais, onde você vai ter
uma combinação de cultivos, espécies arbóreas, lenhosas, frutíferas, madeireiras e também animais, né? Qual é o objetivo desses SAFs, da implantação desses SAFs? Formar sistemas produtivos ecológicos mais sustentáveis com o menor uso de insumos externos. Então, não significa dizer que os SAFs eles sejam uma solução 100%. Por quê? Quando a gente fala aí nos aspectos econômicos, eles não têm a rentabilidade, produtividade em comparação aos agrossistemas aí, né? As grandes, né, sistemas agropecuários. Porém, ele é uma forma de você amenizar ou trabalhar com a terra, com o solo, também sustentar a sua família, se sustentar naquela localidade, fazendo uso de tudo aquilo que a floresta, o ambiente já te fornece de forma mais sustentavelmente falando, tá bom? Então, ela vai diminuir os riscos de mercado para o agricultor, porque em vez de ele trabalhar com a agricultura tradicional, ele vai ter uma diversidade de espécies de frutíferas, espécies de culturas, e também vai ter aí a proteína, né, no caso animal, também inserida nesse sistema, tá? Onde eles podem ser aplicados em áreas onde você tem o intuito de fazer a restauração da floresta, a recuperação de áreas degradadas, né, e também o desenvolvimento de uma nova cultura. Quais são os benefícios dos SAFs? A utilização se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária com os serviços ambientais. Que tipo de serviços ambientais esses vegetais podem estar oferecendo? Primeiramente, sequestros de carbono, aumento de estoque e qualidade da água, por meio dos seus sistemas vasculares, né, eles conseguem fazer esse processo de manutenção, da retenção, manutenção, umidade dessa água, conservação desse solo, porque tem toda uma dinâmica, se tem água, se tem processo de decomposição, há uma ciclagem de nutrientes, então esse solo vai estar bem conservado. Diminuição da erosão e aumento dessa biodiversidade dentro desses sistemas produtivos. Tudo bem? Na aula 4, nós falamos sobre os aspectos, né, que envolvem os sistemas agroflorestais. Que aspectos foram esses? Aspectos ecológicos, econômicos e também funcionais. De que a gente falou, então, dentro disso? Dentro dos aspectos ecológicos, eu preciso observar ou considerar o posicionamento geográfico, né, da minha propriedade, a situação dessa topografia dessa propriedade e a complexidade biológica presente nele. Eu tenho que pensar, durante essa aula a gente falou, sobre a utilização de espécies já locais, né? Como a gente falou aí de algumas espécies, né? Pupunheira, seringueira, tá? Então, eu posso utilizá-las, posso começar a fazer a muda, né? Enfim. Então, tem que ver a dinâmica aí do teu sistema SAF. Falamos também dos aspectos econômicos, que esses SAFs, eles podem ser classificados com fins comerciais, onde o que eu produzir, eu vou estar fazendo o processo de comercialização, aí eu tenho que verificar o transporte, né? Eu tenho que identificar quais são as demandas da minha localidade. Aí eu também posso utilizar como subsistência ou eu posso ter um SAF intermediário, onde eu planto, eu cultivo, mas eu utilizo para a minha família e também tem os fins econômicos e comerciais. A gente falou também dos SAFs nos aspectos funcionais. Eles podem ser de produção ou proteção. Então, aqueles de produção são que vão ser oriundos da produção de alimentos diretamente, ou de fibras, ou de outros insumos que podem surgir a partir dos espécimes que você vai estar inserindo aí nos seus SAFs, tá bom? Em relação à proteção, são aqueles que vão ter uma função principal de proteção dos elementos naturais, como, por exemplo, os nossos mananciais. Quão importantes são esses mananciais para toda a nossa dinâmica dos nossos recursos hídricos, né, galera? Preservar aí esses ambientes para que o nosso sistema hídrico se mantenha, né? Na aula 7, nós falamos sobre os planejamentos, tá?
definição dos objetivos e as características das nossas propriedades, né, rurais. Então, definição dos objetivos, a gente falou aí dos SAFs comerciais, de segurança e os serviços ambientais que nós tínhamos detalhado na aula anterior. Então, se eu vou comercializar todos os produtos, ou seja, todas as frutíferas que eu vou utilizar dentro do meu SAF, vai ser para comercialização. Esses frutos, eles são de fácil perecimento, eles aguentam um transporte, a minha propriedade está localizada numa região onde eu vou fazer o escoamento desses produtos de forma mais... onde os frutos mais perecíveis, eles não vão conseguir não se estragar, né, ou não ser danificados durante o transporte, até que chegue à mesa do consumidor. Então, todos os objetivos precisam ser pensados, analisados ali. Ou como uma segurança alimentar. Por quê? Como há uma grande diversidade de espécies inseridas dentro dos sistemas SAFs, eu tenho como todos os meses do ano, eu tenho um recurso alimentar para garantir a sobrevivência numa situação de escassez de um determinado produto que eu teria como maior saída. Sempre que a gente falou, creio que foi nessa aula que a gente falou que sempre vai ter uma espécie-chave, ou aquela espécie cujo objetivo econômico é o maior, tá? O mais elevado. Sei lá, cacau, café, não sei. Mas, na ausência dele, uma danificação, uma praga, uma coisa, eu tenho outros meios de sobrevivência. Por isso que a gente está falando aqui nesse nível de segurança alimentar. E também dos serviços ambientais, né, que a gente detalhou ali para vocês na aula, onde a gente falou dessa recuperação do solo, através das primeiras espécies que são utilizadas aí, aquelas espécies que vão servir de sombreamento para aquelas espécies culturais de ciclos menores, né? Aquelas que vão ser atrativo para começar a modificação desse solo, ou seja, atraindo micro-organismos que vão fazer toda a saturação não, o revolvimento desse solo, a aeração desse solo, a decomposição de matéria para poder fazer com que esse solo se torne um solo fértil. Tudo isso, né, vai ser pensado aqui. E também falamos das características da propriedade no sentido do ambiente interno e do ambiente externo. Quando a gente fala aí do ambiente interno, a gente está falando que algumas espécies florestais vão originar os produtos madeireiros, né? Onde você pode fazer uso disso para poder fazer uma reposição de um curral, da sua seca, os serviços ali elementares ali para dentro da sua propriedade, né? Consertar uma carroceria, enfim, que você utiliza ali a madeira. E também nós temos a questão externa, né, que você vai identificar ali quais são os pontos mais fracos, que podem ser melhorados para que você não comprometa o negócio que você está implementando aí através do SAF. Tá bom? Na aula 8, nós falamos sobre a implantação dos SAFs. Aí nós temos aí as diferentes áreas para a implantação desses SAFs. Vamos lá. Então, em relação... Deixa eu vir para cá agora. Em relação à localização... Pode botar para mim o coisa aqui, diretor, por favor. Isso. Em relação ao local para a implantação desses SAFs. O que a gente discutiu nessa aula, né? Selecionar esse local, né? E isso baseado aí com o seu CAR, que é o seu Cadastro Ambiental Rural, certo? O que a gente discutiu nessa aula falando sobre isso? Que a sua propriedade, ela vai obedecer uma padronização de utilização, tá? Ou seja, a sua área é um ambiente onde você vai utilizar aquele conceito de conservação, porque você vai fazer uso, mas de forma consciente, né? Então, você vai fazer o seu registro, todas as propriedades rurais têm esse registro, né? Esse cadastro, na verdade, e aí, dentro desse cadastro, você vai especificar qual é a forma de utilização dos recursos naturais presentes no seu ambiente. Aí, se você colocou ali como o recurso do SAF, você já está um ponto positivo. Mas vamos lá. E aí, falamos também dos locais mais adequados. E aí, a Lei 12.651, de 2012,
que é a nossa lei maior do Código Florestal, ela vai especificar as áreas para que sejam utilizadas e reservadas aqui, ó, caracterizadas como reservas legais. Toda propriedade ela precisa ter a manutenção. No nosso caso, nas áreas da floresta amazônica, do bioma amazônico, segundo as normas, últimas normas da lei 2651, a gente tem aí 80%, né, da preservação dessa área. Ou seja, você não vai estar utilizando esse espaço, tá? Aí para cada bioma, né, 30, 25, você vai ter uma descrição, uma caracterização. Em relação a isso, nós comentamos aqui que nas áreas, né, da Amazônia Legal, nas regiões ou nas propriedades rurais dentro da Amazônia Legal, e dependendo do tamanho, né, da sua... O INCRA tem uma nomenclatura específica para isso. Dependendo da área da sua propriedade, porque cada propriedade tem um padrão, segundo o INCRA, se essa propriedade tiver, né, tanto em relação a uma exigência municipal ou estadual, se ela tiver uma necessidade lá para fins fundiários, né, para essa questão de legalização, precisar solicitar para os órgãos competentes, ambientais competentes, para essa redução de 80% para 50%. Há essa abertura na lei. Só que ele só vai poder fazer isso, tá? Só vai poder fazer isso se dentro dessa área, desse local que eles estão querendo fazer esse trabalho, essa redução de 80% para 50%, você tiver aí a presença de 65% de áreas com unidade de conservação, tá? E também você precisa ter um zoneamento ecológico, econômico atualizado. Nosso estado passou por esse processo aí, tá? Recentemente, creio que em 2000, foi atualizado agora em 2000, se não me engano, 2020 ou foi 2021. O estado de Rondônia passou por essa atualização do zoneamento ecológico econômico, tá? Mas aí tem toda uma especificação de áreas que precisam estar destinadas para dentro da unidade de conservação e também seguindo os rigores desse zoneamento. Aí sim, depois de estudar toda essa situação, tá? Você pode ter a redução de 80% para 50%, mas só nesses fins específicos. Então, a sua propriedade rural, ela já está ali, tudo é sua, então você tem que destinar os 80% para essa área de reserva legal. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa aula aqui de revisão e eu digo a vocês que tem uma excelente prova, tá bom? Se concentre aí na sua avaliação, não fique querendo saber a resposta do outro, não. Faz pela sua própria capacidade, tá bom? Desejo a você super prova, sorte aí para você. Tchau!